Bom dia, pessoal. Na videoaula de hoje eu vou estar fazendo a correção das questões que a gente pediu para vocês sobre equações biquadradas. Questões essas da página 417 da apostila, ok? Então vamos começar. Número 1. Sendo U igual a R, o que isso quer dizer? No universo do conjunto dos números reais, resolva as equações biquadradas. Na letra A, x à quarta menos 26x ao quadrado mais 25 igual a zero. Como eu falei para vocês na última videoaula, pessoal, a resolução de uma equação biquadrada, ela se dá por certas dicas que nós temos que fazer. Transformar a equação biquadrada numa equação de segundo grau, encontrar as soluções dessa equação do segundo grau, extrair as raízes quadradas de cada solução da equação de segundo grau encontrada por vocês. Então vamos lá começar a resolver essa letra A. Vamos fazer a mudança de variável, transformando essa equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Nós vamos passar a chamar a variável x ao quadrado de y e a variável x à quarta de y ao quadrado, já que x à quarta é o quadrado de x ao quadrado. A nossa equação agora numa forma de segundo grau se apresenta como y ao quadrado menos 26y mais 25 igual a zero. Agora que nós estamos na forma de segundo grau, nós já sabemos o roteiro para encontrar suas soluções. Primeira coisa, identificar os coeficientes a, b e c. No caso, a igual a 1, b igual a menos 26, c igual a 25. Próximo passo, vamos calcular o nosso delta. O nosso b ao quadrado menos 4ac. Substituindo a, b e c pelos valores numéricos, a gente encontra um delta positivo de 576. Sabemos o valor do delta e dos coeficientes, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, primeiro com sinal positivo antes da raiz de delta. Menos 26 mais a raiz quadrada de 576 sobre 2 vezes 1 resulta em 50 sobre 2, que é igual a 25. 25 é a primeira solução da variável y, só que nós queremos as soluções da variável x. Como no início do problema a gente igualou y como sendo o valor do quadrado de x, nós estamos dizendo então que x ao quadrado é 25. E quem são os números reais que elevados ao quadrado resultam em 25? Um x de valor 5 ou um x de valor menos 5. Reparem que a gente já encontrou duas soluções para a variável x. Só que nós aplicamos a fórmula de Bhaskara com sinal positivo. Agora, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara com sinal negativo. Substituindo os valores de a, b, c e delta com o sinal negativo na fórmula de Bhaskara, a gente ia encontrar uma fração 2 sobre 2, que é igual a 1. A segunda solução da variável y é o valor de 1. Vamos encontrar agora o valor de x. Se y é igual a x ao quadrado, qual é o valor real que elevado ao quadrado resulta no valor unitário? Nós temos um valor de x igual a 1 ou de x igual a menos 1. Então, nós podemos definir o conjunto solução dessa equação como sendo 5, menos 5, 1 ou menos 1. A equação da letra A possui 4 soluções diferentes. Ela pode ser, vocês podem alegar, até porque eu estou fazendo passo a passo, pessoal, que ela é trabalhosa, mas é sempre o mesmo roteiro. Vai começar a ficar repetitivo. Vamos analisar a letra B. Na letra B, ela aparentemente não fornece elementos para que a gente ache que ela é uma equação biquadrada, correto? Já que a variável está elevada ao quadrado, a variável x. Mas vamos começar arrumando essa equação, ou seja, escrevendo ela na sua forma reduzida e eliminando a variável x ao quadrado do denominador daquela fração.
Passando o termo 26 para o lado esquerdo, ele fica como menos 26. Para escrevermos essa equação como uma equação biquadrada, nós vamos fazer o MMC entre os termos da equação, já que nós temos um valor de variável no denominador do segundo termo. Como que a gente elimina esse termo x ao quadrado do denominador da fração? Vamos multiplicar todos os termos não fracionários por x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado resultaria em x à quarta. Menos 26 vezes x ao quadrado, menos 26x ao quadrado. O 120 não será multiplicado porque ele já estava em função do x ao quadrado. Reparem que é como se nossa questão começasse agora. Essa é a equação biquadrada que nós temos que resolver. Se é biquadrada, vamos fazer a mudança de variável. X ao quadrado é igual a y, x à quarta é igual a y ao quadrado. Então, nossa equação do segundo grau passa a assumir a seguinte forma: y ao quadrado menos 26y mais 120 igual a zero. Está na forma de segundo grau reduzida? Vamos identificar os coeficientes a, b e c. No caso, a igual a 1, b igual a menos 26 e c igual a 120. Calculando o valor de delta, substituindo os valores de a, b e c, nós temos um delta positivo igual a 196. Sabendo o valor do delta e dos coeficientes, vamos calcular a fórmula de Bhaskara. Primeiro, vamos fazer com sinal positivo. Veja que eu faço um método em que eu sempre vou fazendo as mesmas etapas, porque fica automático. Substituindo na fórmula de Bhaskara com sinal positivo antes da raiz de delta, nós teríamos uma fração 40 sobre 2, uma primeira solução para a equação de y como sendo y igual a 20. Só que eu quero encontrar o valor de x associado. Então, se y é igual a x ao quadrado, significa que x ao quadrado é igual a 20. Vamos encontrar os números que elevados ao quadrado resultem em 20. Encontraremos a raiz de 20 positiva e a raiz de 20 negativa. Por um pequeno detalhe preciosismo deste que vos fala, pessoal, nós aprendemos em radiciação que toda radiciação irracional, que não existe um valor exato, possa ser simplificado. Então eu quero os valores sempre na sua forma simplificada. Raiz quadrada de 20, nós podemos dizer, simplificando essas radiciações, que o x vale 2 vezes a raiz de 5 ou menos 2 vezes a raiz de 5. Já encontramos duas soluções para x. Vamos fazer agora com sinal negativo antes da raiz de delta para encontrarmos as outras soluções. Substituindo a, b e delta com sinal negativo antes da radiciação, na fórmula de Bhaskara encontraríamos a fração 12 sobre 2, que é igual a 6. Encontramos a segunda solução de y. Como queremos as soluções de x, se y é igual a x ao quadrado, significa que x ao quadrado é igual a 6. Logo, os valores que elevados ao quadrado resultam em 6 é um x valendo raiz de 6 ou um x valendo menos raiz de 6. Nesse caso, mesmo sendo irracional, como não dá para simplificar essa radiciação, a resposta já está na sua forma indicada. Podemos dizer que o conjunto solução desta equação é um conjunto solução com 4 termos: 2 raiz de 5, menos 2 raiz de 5, raiz de 6 e menos raiz de 6. 4 soluções diferentes de novo. Letra C. Vamos verificar que na letra C é uma equação biquadrada que já está na forma reduzida. Então, só temos que transformar essa equação biquadrada numa equação do segundo grau. Trocando as variáveis, nós teríamos uma equação do segundo grau do tipo y ao quadrado menos 46y menos 96 igual a zero. Vamos identificar nossos coeficientes, que são a igual a 1, b igual a menos 46, c igual a menos 96. Agora calcularemos
o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C resulta num delta positivo de menos 2.500. Sabendo já o delta e os coeficientes, cálculo da fórmula de Bhaskara, primeiro com sinal positivo. Substituindo menos b mais a raiz de delta sobre 2a, encontraríamos a fração 96 sobre 2, que é igual a 48. 48 é a primeira solução de y. Para encontrarmos as primeiras soluções da variável x, vamos igualar esse valor de y à variável x ao quadrado. Se x ao quadrado é igual a 48, significa que x vale raiz de 48 positiva ou raiz de 48 negativa. É irracional, porém pode ser simplificado. Então nós podemos dizer através da simplificação que x vale 4 raiz de 3 ou menos 4 raiz de 3. Já temos dois valores que satisfazem a equação x. Vamos verificar agora a fórmula de Bhaskara com o sinal negativo antes da radiciação de delta. Substituindo os valores de A, B e delta na fórmula de Bhaskara com o sinal negativo antes da radiciação, nós teríamos um valor de y como sendo a divisão de menos 4 por 2, ou seja, um valor de y igual a menos 2. Verifiquem que menos 2 é uma segunda solução para y, porém não satisfaz valores de x, porque como y é igual a x ao quadrado, se nós igualarmos x ao quadrado a menos 2, a gente pode dizer que dentro do conjunto dos números reais não existe uma radiciação quadrática de um termo negativo. Ou podemos imaginar que todo número real elevado ao quadrado resulta em zero ou positivo. Logo, não existe valor para a variável x. Por esse método, encontraríamos um x sem solução. Então podemos dizer que o conjunto solução da equação x à quarta menos 46x ao quadrado menos 96 igual a zero só contempla dois valores, 4 raiz de 3 e menos 4 raiz de 3. Letra D, equação do segundo grau, equação biquadrada, já na sua